Colossenses, no capítulo 1, temos 12 lições diferentes. Só no capítulo 1. Agora, obviamente, não tenho tempo para me aprofundar em cada uma delas, sabe? Mas acredito que quando você sair daqui hoje, cada pessoa vai aprender alguma coisa e talvez haja 4 ou 5 coisas que vão te convencer e te ajudar a realmente viver a vida pela qual Jesus morreu para nós vivermos. Eu amo ver as pessoas serem salvas, amo o evangelismo, amo ver as pessoas receberem a Cristo. Isso tem que fazer parte de todo o ministério, mas sabe, honestamente, o real chamado da minha vida é e sempre foi ajudar as pessoas, uma vez salvas, crescer e amadurecer, para que elas possam ter a vida pela qual Jesus morreu para lhes dar. Ele não morreu apenas para que pudéssemos ser salvos e irmos para o céu, sabe? E passar 50 anos aqui sendo infelizes. O ladrão vem tão somente para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem as suas vidas e que a tenham abundantemente até que ela possa transbordar. Amém? E eu não estou falando de aproveitar a vida só quando chegam as férias, sabe? Ou quando você pode ir às compras. Estou falando que eu acredito que Deus nos oferece a capacidade de desfrutar cada dia simples e comum de nossas vidas. Se o único momento em que conseguimos nos divertir é quando algo empolgante está acontecendo, então vamos deixar de ter muita alegria na vida. Então, quantos estão prontos para se aprofundar um pouco mais e realmente aprender mais? Tudo bem. Eu vou ler só os primeiros, talvez, 5 ou 6 versos de Colossenses capítulo 1, só para ratificar o que eu estou falando aqui. Então vamos começar a estudar isso e ver alguns dos outros versículos. Colossenses 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, o Messias, pela vontade de Deus. Então, devemos sublinhar pela vontade de Deus, porque senão estamos fazendo o que fazemos, porque realmente acreditamos que é a vontade de Deus para nós fazermos. Como podemos fazê-lo direito ou como desfrutar disso? Você diz, como eu posso saber se eu estou na vontade de Deus? Honestamente, não é tão difícil saber. Deus não vai te dar algo para fazer que vai deixá-lo infeliz o tempo todo. Eu creio que se estivermos na vontade de Deus, o que quer que estejamos fazendo, primeiro seremos muito bons nisso. Eu não acho que devemos passar a vida sentindo que estamos tentando colocar uma peça redonda num buraco quadrado o tempo todo. Sabe, eu estou muito confortável fazendo o que estou fazendo. Eu tive que aprender coisas sobre, sabe, não chegar aqui e tentar impressionar as pessoas e outras coisas mais. Embora eu trabalhe duro, o que estou fazendo não é difícil para mim fazer, sabe? Porque eu estou na vontade de Deus fazendo isso. Agora, se você foi projetada para ser uma mãe que fica em casa e é aí onde Deus te quer, e você está tentando fazer outra coisa porque acha que é isso que precisa fazer para ser uma mulher moderna, você será infeliz? Nós todos temos que nos posicionar e dizer, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, eu não vou me comparar com mais ninguém, eu não vou competir com mais ninguém, eu só quero estar no meu lugar, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é como eu posso saber a vontade de Deus? Bem, é muito simples. Você sai e começa a tentar coisas até encontrar o que é confortável para você. E confortável não quer dizer necessariamente fácil. Eu trabalho duro, mas este é o meu lugar. É isso que eu deveria estar fazendo, sabe? E quando eu senti o chamado de Deus na minha vida, eu queria servir a Deus, eu queria ser usada por Deus e eu sou muito agressiva e ousada, então eu tentei várias coisas. Eu não demorei muito para descobrir no que eu realmente era boa, sabe? E no que eu não ia dar certo. Mas, cara, quando eu comecei a ensinar, eu encontrei o meu lugar. Eu tentei por um tempo trabalhar no berçário. Bem, demorou só 2 semanas para que eu e as crianças soubéssemos que aquele não era o meu lugar. Eu tentei evangelismo de rua e eu
odiei. Agora, sabe, eu sou ousada e, honestamente, eu poderia ficar aqui na frente de 25 milhões de pessoas e isso não me incomodaria nem um pouco. Mas, sabe, eu não quero seguir alguém na rua que eu não conheço, levar a pessoa para um canto e tentar falar de Jesus para ela. Isso não é para mim. Agora, tem pessoas que são boas nisso, sabe? Veja, temos que ter cuidado para não olharmos para o que outra pessoa está fazendo e pensar que isso é o que devemos fazer ou que tem algo errado conosco se não estivermos fazendo aquilo. Então, lição número 1 de Colossenses, versículo 1. Certifique-se de que o que você está fazendo com o melhor de suas habilidades, que você crê que é a vontade de Deus para você naquele momento de sua vida. E sabe, às vezes as coisas mudam. Tipo, nós acabamos de começar uma nova agenda de conferências, bem? Acreditamos que este cronograma é a vontade de Deus para este ministério, para este momento em nossa vida. Teve um momento em que nós fazíamos 5 sessões toda semana e depois, por um tempo, fizemos 4 sessões por semana. Bem, agora acreditamos que essa é a forma certa. Isso está sendo provado pela maneira como as pessoas estão respondendo. Mas sabe, você sempre tem que se arriscar. Quando você dá um passo de fé, você sempre tem que estar disposto a estar errado para descobrir se está certo. Vamos dizer isso de novo. Quando você dá um passo de fé, você sempre tem que se arriscar a estar errado para descobrir se está certo. E sabe, ficamos muito incomodados com a possibilidade de nós estarmos errados. E não é um grande problema dizer, bem, pensei que era isso que Deus queria, eu saí, eu tentei, não deu certo, vou sair e partir para a próxima coisa, sabe? Todos repitam, eu quero estar na vontade de Deus. Verso 2, aos santos, o povo consagrado de Deus. Agora, em poucos minutos, vamos falar sobre o que significa ser consagrado. Veja, essas são palavras que passam despercebidas. O que significa? Não sabemos e seguimos em frente e nunca aprendemos a lição que devemos tirar disso. Verso 3, continuamente damos graças. Quantos começaram esta manhã, antes de qualquer coisa, apenas dizer a Deus várias coisas pelas quais estava agradecido? Ok? Veja, sabe, não precisamos nos levantar e começar a dizer a Deus tudo que temos que ter para sermos felizes naquele dia. Precisamos nos levantar e propositalmente encontrar várias coisas. Eu agradeci a Deus por poder andar, falar, vir e ouvir, porque tem muita gente que não pôde fazer isso hoje. Agradecer a Deus por ter algo frutífero para vir e fazer aqui. Eu estava cansada quando me levantei, mas eu disse, vamos engrenar e chegar lá e fazer as pessoas felizes e te servir, estar em sua vontade. E obrigada por me dar esta oportunidade. Eu agradeço a Deus pela família. Agradeço a Deus muitas manhãs pela água. Tem pessoas no mundo que não têm, então precisamos ser pessoas agradecidas. E assim, no verso 4, eu amo isso. Ele diz, porque nós ouvimos falar de sua fé. Eles eram famosos pela sua fé. Em Cristo Jesus, a inclinação de toda a sua personalidade humana em Deus, em absoluta confiança e crença em seu poder, sabedoria e bondade. E ouvimos falar do amor que vocês demonstram por todos os santos. Eu pensei, oh meu Deus, como eu gostaria que a igreja fosse famosa hoje por sua fé e por seu amor. Paulo nunca tinha visto aquelas pessoas. Ele estava lhes escrevendo. Se importava com elas, mas não a conhecia, mas tinha ouvido falar sobre a fé delas e tinha ouvido falar sobre o amor delas. Então, a próxima coisa que ele fala é sobre a esperança que eles tinham. Escrevi um livro há cerca de 1 ano e meio sobre esperança. Eleve suas esperanças. Muitas pessoas estão tentando ter fé, mas não têm esperança. E ele diz, por causa da esperança de experimentar o que é colocado diante de vocês. Por isso ele diz que eles tinham essa fé e amor, porque eles tinham esperança. Sabe o que é esperança? É apenas uma expectativa de que algo de bom vai acontecer com você a qualquer momento. E tem gente aqui neste lugar e talvez assistindo pela TV que pensa, bem, eu tenho a minha fé, estou acreditando em Deus por algo. Mas se você tem uma atitude negativa e realmente não acredita que algo bom vai acontecer, então você não pode ter fé, porque a esperança é o fundamento sobre o qual a fé se sustenta. Eu quero te contar, outro dia estávamos nos reunindo com o nosso editor e eu mandei pegar todos os livros que eu tinha escrito, que são cerca de 116 agora, e eu os peguei, e isso tocou meu coração quando eu vi um livrinho, é chamado de livreto, isso era muito popular quando comecei a escrever, e o título do livro era A Resposta para Todos os Problemas, e
Claro, e era muito diferente na época, era só um livrinho. Na verdade, a arte da capa era um desenho. Eram as coisas que costumávamos fazer antes de existir o computador, quando você só recortava as figurinhas e, sabe, colocava e montava as imagens. E aquilo parecia tão infantil, mas a resposta para todos os problemas, eu escrevi isso há 25 anos atrás, é a esperança. Sabe, se você não deixar o diabo matar sua esperança, então ele não saberá o que fazer com você. Porque não importa o que aconteça com você, se você ficar dizendo algo de bom vai acontecer comigo, talvez não tenha acontecido ontem e talvez não tenha acontecido hoje, mas pode acontecer daqui a 5 minutos. E se não acontecer hoje à noite, vai acontecer amanhã. E essas são coisas, cada uma dessas coisas que eu disse até agora, estar na vontade de Deus, saber o que significa ser consagrado a Deus. Focar-se na fé e viver de fé em fé e sempre acreditar e confiar em Deus, não importa o que aconteça. Esperança, não deixe que o diabo roube sua esperança. Sabe, se você pegasse essas coisas que eu mencionei hoje e voltasse para sua casa e meditasse nelas e se concentrasse nelas várias e várias vezes, você aprenderia algo que poderia mudar sua vida. E então ele continua e há tantas, eu vou te contar as 12 coisas que estão no capítulo 1. Consagração, ação de graças, fé, amor, estar na vontade de Deus, a oração apostólica de Paulo, que é realmente fenomenal, o que é nosso em Cristo, todos repitam, em Cristo. Se há algo em que precisamos nos concentrar e aprender, é quem nós somos em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. E há ensinamentos no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre isso. E hoje, em particular, eu vou me concentrar muito em sabermos quem nós somos em Cristo. As pessoas não sabem quem são. Você é mais do que aquilo que vê no espelho. Você é mais do que como você se sente. É mais do que as pessoas dizem. Você é aquilo que Deus diz que você é. Mas se você não acreditar, isso nunca vai se manifestar em sua vida. Eu não sinto que as pessoas me amam. Temos que parar de viver de acordo com o que sentimos. Vamos falar um pouco sobre isso também, se você quiser. Na verdade, posso falar sobre o que você quiser. Basta me dizer sobre o quê. No capítulo 1 fala sobre manter Jesus em primeiro. Que Jesus, ele restaura todas as coisas que o diabo tirou de nós. Todas as coisas. Que devemos nos alegrar com nossos sofrimentos. Veja, você não se empolgou com isso, não é? Você gostou da parte onde ele te devolve tudo que o diabo levou? Cristo em você, a esperança da glória. Oh, meu Deus, o maior mistério dos tempos. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Maturidade espiritual e disposição para ajudar o próximo. Conversa franca, Joyce. Vamos falar um pouco sobre como é fácil trabalhar tanto e especialmente no ministério porque você acredita no que está fazendo, mas até mesmo um trabalho que você ama ou um trabalho que você tem que fazer porque tem responsabilidade, mas trabalhar a ponto de ficar tão esgotada que não consegue mais fazer. Então, como nós podemos evitar isso? Bem, acho que Deus nos diz muito claramente na Bíblia que precisamos de pelo menos um dia dos 7 para descansar. Sim. E apesar de não vivermos debaixo da lei, isto é sabedoria para a nossa saúde. E então eu penso em 2 palavras, equilíbrio e variedade. E acho que quando nós falamos de burnout, sempre nós falamos disso do ponto de vista de trabalhar demais. Mas vou dar um outro exemplo e eu acho interessante. O Dave, sabe, o trabalho do Dave quando ele estava no exército era jogar basquete para entreter as tropas e eles tinham times de beisebol e de basquete nas bases para entreterem as tropas. E assim ele era bom no basquete e ele era alto, então assim o seu treinador os mandava treinar umas 4 horas todos os dias. Eles davam estirões na quadra que era correr de um lado para o outro, sabe? E ele disse que comia quantidades inacreditáveis de comida e ainda assim perdeu 25 quilos naquele período de tempo. Ele, na verdade, ele teve burnout de um esporte que ele amava. Certo. E chegou a um ponto em que ele não queria mais praticá-lo porque
o treinador estava exagerando. Uhum. Então, sabe, você pode ter burnout até mesmo em algo que você gosta, se você exagerar. Se fizer isso demais. Eu descobri isso assistindo à TV, gosto de ver bons filmes e coisas que são agradáveis ou que me fazem rir, mas se fizer isso demais, aí eu começo a não gostar ou, exemplo, um restaurante. Se eu encontrar um restaurante que realmente goste, então eu só quero ir lá, ir lá, ir lá, e então de repente eu penso, cara, eu não quero ir lá de novo por um bom tempo, sabe? Sim. Então podemos nos esgotar em qualquer coisa. É por isso que se você pensar a respeito, por que Deus colocou tantas variedades de frutas e vegetais na terra? Sim. Por que não cultivar cenouras e maçãs e nada mais? Porque nós realmente precisamos de variedade. Então, se você trabalha demais e no ministério, eu acho que pensamos às vezes que porque estamos trabalhando para o Senhor, que estamos isentos de todas essas regras. Aí eu posso fazer isso, sabe? Deus vai me cobrir. Bem, eu fiquei muito doente por trabalhar demais e demorei muito tempo para sair, e eu não sei se um dia eu vou recuperar os 100%, porque eu desgastei as minhas adrenais só trabalhando, e eu fiz isso por muitos anos, e eu realmente tento implorar às pessoas que prestem atenção no que estão fazendo, e não somos fazeres humanos, somos seres humanos e temos que ter tempo para sê-lo. E acho que especialmente na cultura ocidental, tudo é sobre trabalho. Não é como estamos, mas o que fazemos. Isso é verdade, sim. Você pergunta, como você está? E elas dizem, ocupado? Sim, nós dizemos, como você está? Isso. E na Austrália eles dizem, como vai você? Sim. Sim, e eu acho isso muito interessante. São apenas perspectivas diferentes do que nós achamos que é importante. Sim, nos torna quem somos. Quando conhecemos novas pessoas, sabe, não demora muito para a gente descobrir aquilo que elas fazem. Certo. Então, ou nós estamos realmente interessados nelas como seres humanos, ou estamos só tentando descobrir o que fazem para que possamos ver se ficaremos impressionados com o que fazem para continuar o relacionamento. E é isso, sabe? Eu sou muito trabalhadora, e então eu sou motivada pela realização, faz parte do temperamento que Deus me deu. E é uma coisa boa, porque você não constrói algo como que temos se você não for trabalhador. Mas teve coisas que eu poderia e deveria ter dito não, para que eu tivesse me dado as pausas que precisava, para não chegar ao ponto em que isso afetasse minha saúde de uma maneira tão grave. E estou indo bem agora, mas eu sei que eu posso voltar para a mesma condição se eu não continuar fazendo isso direito. Hoje de manhã cancelei um compromisso que eu tinha no domingo, porque eu percebi que eu teria que fazer algo e teria que fazer tudo umas 7 vezes em 7 dias. E eu não vou fazer isso mais, sabe? Eu tenho que ter tempo para descansar e ficar quieta. Bem, eu olhado. Sim. Então, muito disso tem que vir do aprendizado e da adaptação ao longo do caminho, eu suponho. Sabe, nós não gostamos de dizer às pessoas não, porque primeiro você não quer ferir seus sentimentos, mas acho que mais do que isso, acho que realmente não queremos que as pessoas fiquem bravas conosco. Sim, isso é muito verdade. E acho que muitas vezes nós dizemos sim, porque pensamos que se dissermos não, eles vão ficar com raiva. Queremos que todos gostem de nós. Sim. E se você realmente quer seguir o Espírito Santo, então você tem que estar disposto a dizer não quando você sabe que não. É a coisa sábia a se dizer. Recentemente fiz uma mensagem que vou pregar mais tarde, chamada Deixando a Multidão para Trás. E em Marcos capítulo 4, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Eles começaram a ir entraram numa tempestade. E eles ficaram com medo e Jesus acalmou a tempestade e
No capítulo 5, verso 1 diz, e chegaram do outro lado, mas há algo dentro disso que eu nunca ouvi ninguém pregar, é que quando Jesus disse, vamos para o outro lado, a próxima coisa que lemos é, e eles deixaram a multidão para trás. E sabe, isso você não pode. Se você quer fazer o que Deus quer que você faça, mesmo que você queira ser uma ótima mãe, você não pode andar o tempo todo com todos que querem que você ande com eles. Não se trata apenas de estar no ministério, mas todos temos que saber dizer não, bem como dizer sim. Sim, eu sou do mesmo jeito que você. Eu gosto de ficar ocupada, eu gosto de alcançar meus objetivos. Eu acho que eu não sinto o estresse, porque tem muita coisa pra fazer e o seu corpo sente um estresse que você nem percebe emocionalmente o que está acontecendo. Mas eu também tenho receio, sabe? Eu tenho aquele medo de deixar passar algo muito grande. Sim. Se alguém está fazendo alguma coisa, Sim. eu não quero ficar de fora e eu às vezes permito que todas essas coisas juntas determinem minha agenda em vez de eu determinar a minha agenda, assim como você está falando. E eu já aprendi muito, muito. Eu ainda não estou boa nisso, eu ainda estou equilibrando tudo isso. Mas é exatamente o que você disse, o equilíbrio. E quando eu era uma jovem mãe e agora a nossa dinâmica familiar mudou, sabe? Você tem que reconfigurar esse equilíbrio ao longo do caminho. Sim, e pessoas que são fortes, e eu sou forte, você é forte, a maioria das pessoas de temperamento tipo A são fortes, não desistem facilmente, podem fazer muito, mas acho que muitas vezes não queremos parecer fracos. Isso realmente Pra é ninguém. muito verdade. E assim, nós assumimos coisas que lá no fundo sabemos que não devemos, só porque não queremos que ninguém pense que não conseguimos fazer. Sabe, eu gosto de ouvir outros ministros que estão ficando mais velhos e já não podem mais fazer o que antes podiam fazer. E é incrível como as pessoas não querem admitir isso. E elas continuam tentando fazer as coisas que deveriam deixar outras pessoas fazerem no momento. Sim. E, sabe, ou você faz mudanças saudáveis à medida que avança, ou será forçado a fazê-las. Um dos dois. Sim. E eu tenho certeza de que você se sente diferente agora. Você se importa se eu perguntar quantos anos você tem? Eu digo, sem problemas. Então, aos 58, Ok. não há dúvida nenhuma de que a minha mente pensa que eu ainda estou na casa dos 20 anos, mas meu corpo sabe melhor. Certo. E assim, isso muda as coisas. E sabe, nem sempre você percebe que precisa fazer escolhas diferentes até começar a sentir diferente. E acho que a cada década, seu corpo passa por várias mudanças. Sabe, eu tenho um filho que está na casa dos 50 anos e ele me disse, eu estou dolorido em lugares que eu nem sabia que tinha antes. Sim. E, claro, eu estou muito além de onde você está, eu já tenho 80 anos e ainda tenho essa paixão por pregar o evangelho. Eu acho que eu me sinto bem onde eu estou, mas eu não me sinto bem todos os dias e eu preciso estar disposta a descansar. Estive fora da cidade outro dia, fui a um funeral e eu peguei um avião e conversei com várias pessoas e voei de volta. E no dia seguinte eu estava cansada e assim eu tendo a pensar, bem, por que eu estou cansada? Viajar cansa. Na verdade, eu ouvi dizer que não há nada mais difícil para o corpo do que viajar de avião. E então, nós temos Bem, eu não queria saber disso. Sabe, está tudo bem ficar cansado. Sim, Está esse tudo é um bem. bom ponto. Está tudo bem descansar. Você não é fraco. Por estar cansado, Sim. não é fraco. Se você descansa, você não é... Não há nada de errado com você se não puder dizer sim para tudo que todos querem que você faça. Sim. Acho que o que temos que entender é que as pessoas que nos pedem as coisas querem ouvir sim, elas não querem ouvir não. Assim você terá que assumir o risco delas ficarem insatisfeitas com você, se você quiser cuidar de si mesmo. Então,
Ou você vai ser feliz com você, ou vai deixar todo mundo feliz com você e acabar Certo. sendo infeliz com você. E eu penso em tudo que Deus ainda tem reservado para nós. Oh, Não sim. importa qual idade nós temos, não importa quem somos, Deus ainda tem coisas que Ele quer que nós façamos. Certo. Então, se não aproveitarmos essas coisas que você está falando, alguma variedade em nossa Certo. vida, algum equilíbrio no que estamos fazendo, chegaremos a um ponto em que não seremos capazes de Sim. fazer o que Ele quer. Uma das coisas que realmente preciso agora é de ficar quieta. E eu gosto de ficar em casa à noite. Então, a menos que esteja ministrando, que eu esteja ensinando ou pregando em alguma reunião, você não consegue me tirar de casa. À noite, sabe? Sim, meus filhos me provocam, é melhor você ir para a cama, mãe, os postes estão se acendendo. Eu cheguei ao ponto onde eu não me importo com o que os outros pensam. É isso que me deixa confortável. É disso que eu gosto. Eu passei tantos anos fora, muitas noites, muitas noites. Eu, por muito tempo, passei noites ensinando em algum lugar. E, sabe, indo para ali, indo para lá, indo para aquela igreja, indo para outra, indo para oração. E agora, simplesmente não quero fazer isso mais. E não tenho que me desculpar por isso. É o que eu sinto que eu preciso para me manter equilibrado e ser feliz fazendo o resto do que eu faço, que ainda é muito. Sim. Bem, eu tenho a sensação de que algumas pessoas talvez façam alguns ajustes depois do que estamos falando e um pouco de incentivo para as pessoas. Não há problema em desacelerar, tudo Certo. bem pedir a Deus que te deixe descansar. Está tudo bem Então, dizer obrigada. Sim, com não. certeza. E tudo bem não ter que se sentir forte o tempo todo.